Olá pessoal, eu sou o professor Márcio, professor da disciplina de Física. Hoje nós estamos com mais uma aula através da TV, durante essa pandemia. Caso você se interesse em assistir essa aula ou as demais aulas, você pode assistir lá na plataforma Eduque, tanto a minha aula quanto as aulas dos colegas, as aulas de outras disciplinas, ou mesmo as outras aulas de Física que foram gravadas por outros professores, Hoje nós estamos na aula 17, com o tema de intensidade sonora e os prejuízos à saúde, O que a intensidade sonora, o som, pode prejudicar aí a nossa vida. Então vamos lá para a tela. Assunto do ano passado, assunto hoje sendo revisado na terceira série, mas foi dado ano passado. Hoje nós estamos num nivelamento com relação aos conteúdos que já foram dados, para relembrar vocês antes de começar mesmo os conteúdos da série. Vamos lá para a tela. Então vamos lá, ó. Da aula passada nós vimos o que é altura, timbre e intensidade. Hoje nós vamos falar da intensidade especificamente, O que é o volume, já foi dado a aula passada, a altura e timbre, Só para relembrar, o volume, pessoal, está relacionado com... A gente hoje chama popularmente o volume como altura, mas a altura dentro da física, no estudo que nós vamos fazer aqui, está relacionado com a frequência. Então, quando nós falamos aumenta o volume aí, é para aumentar a intensidade sonora. A altura, pessoal, está associada ao grave e ao agudo, de modo que os graves são baixa frequência, os agudos são com alta frequência. E o timbre, também na aula passada, é a característica sonora que permite distinguir sons de mesma frequência. Se eu pegar um piano e pegar um violino, exemplo da aula passada, eles dois emitirem a mesma nota, você vai saber qual é o piano e qual é o violino. Então vamos lá. Intensidade sonora está em vermelho porque é o que vai prejudicar a saúde hoje, E às vezes eu posso cometer um deslize aqui, um som alto vai ser um som... Na verdade, eu estou falando da intensidade, desse som. E o que é que mede a intensidade sonora? É um aparelho que nós chamamos de decibelímetro, Hoje tem aí, com a evolução dos aparelhos digitais, tem programas que identificam, tá ali em decibel, Esse aqui é um rapaz medindo ali a intensidade sonora de uma casa de festas, Tem regulação para casa de festa, quanto à intensidade sonora. E quem é o responsável por esse estudo da intensidade sonora? É o inventor do telefone, Alexander Graham Bell. Ele descobriu que, conforme nós nos afastamos de uma fonte sonora, ela diminui com o quadrado da distância, ou seja, você afasta, ela diminui. Se você afastar 2 metros, ela vai diminuir ali 2 ao quadrado, e assim sucessivamente. Tem uma fórmula aqui, A intensidade da fonte, a intensidade do objeto, com um logaritmo aqui, e aí é possível calcular a intensidade. E aí tem os aparelhos que fazem isso para a gente digitalmente já, Para a gente não estar fazendo isso aqui na mão. Mas vamos lá. Trouxe aqui para vocês, só por curiosidade, existe não tem assim, tipo, depois das 10 horas não pode fazer barulho. O que existe, pessoal, são essa lei que eu trouxe para vocês, que é a lei de contravenções penais, São alguns, por exemplo, o jogo do bicho está aí, dentro da lei de contravenções penais. São crimes de menor potencial ofensivo, São crimes que são chamados de crimes anões, Não existe uma lei aqui em Rio Branco, alguns estados, alguns municípios podem existir, ou se existe aqui em Rio Branco eu não conheço, uma lei que diga que depois das 10 horas não pode fazer, Alguns estados, alguns municípios podem ter, chamada lei de silêncio, alguma regulamentação ali pelo município ou pelo estado. Mas em âmbito federal existe isso daí, você pode chamar a polícia se você for incomodado durante a noite. E aí diz lá o quê? Perturbação do sossego, isso aqui é chamado perturbação de sossego, perturbação do trabalho, O que é a perturbação de sossego do trabalho? Com gritaria ou algazarra, que exerça a profissão com ruído, Se você for músico e você estiver tocando ali uma bateria, com instrumentos aqui, sonoros ainda, ou acústicos, Ou então, seu animal esteja enchendo o saco do vizinho. Isso aqui tudo, pessoal, é para proteger o sossego da pessoa, principalmente durante a noite. Só que isso aqui é muito antigo, pessoal. Isso aqui é de 1941. Tanto é que a moeda aqui, que está sendo utilizada, contos de réis, 200 mil réis a 2 contos de réis. Não sei nem quanto é que isso aqui vale em real ainda.
mas ainda está válido, você pode chamar a polícia manda desligar, se não desligar, vai lá, apreende o som. Mas vamos lá seguir a nossa aula. Existe uma norma para regulamentar a intensidade sonora em ambientes, tanto ambientes abertos quanto em ambientes fechados, né? A NBR 10.151. Peguei isso aqui para vocês colocar. Lá visa normas de controle do som, tanto quanto aparelhos, né, de proteção. E aí, dentro dessa norma, eu retirei algumas informações. Ó. Isso aqui é um indicado dos decibéis, né, da intensidade sonora no dia e na noite em alguns ambientes. Eu peguei uma parte da tabela só. Então, aqui, ó, área de sítio e fazenda, área mista, né, área industrial. Tem aqui a regulamentação que esses ambientes devem ter. E o recomendado pela Organização da Saúde é que seja 50, tá? 50 decibéis, para que você tenha uma saúde aí boa dentro desses ambientes, ó. Por isso que eles estão aqui próximos, ó. Quando passa de 50, aí dentro desse ambiente, tem aqui, dentro dessa norma, tem essa tabela também, ó, o nível de intensidade sonora e o quanto de tempo você pode ficar lá, ó, sendo que o recomendado é 50. Então aqui, 85 decibéis, 8 horas, né? 90, 3 horas, 110, 15 minutos, 115, 7 minutos. Era uma tabela grande, né? Isso é o recomendado dentro dessa norma. E aí, você vai ter também os EPIs, né? Protetor ali de ruído, né? Para você proteger ali a sua cabeça, porque vai começar a dar sintomas se você passar dessas horas aqui exposto a sons aqui dessa intensidade. Isso está aqui a norma, né, onde estão esses objetos, né, NR15, essa norma de segurança do trabalho. Aí vamos ver aqui para efeitos de comparação. Ó. Isso aqui são as intensidades sonoras e aqui os objetos onde eles produzem esse som. Então, som de chuva, né, o ônibus, cortador de grama, não é tão popular aqui no nosso país, né. Fones de ouvido, ó, tem recomendação, se você aumentar muito o volume, seu celular avisa, ó, se você aumentar um pouquinho mais aqui, você vai ao longo do tempo ter sua saúde prejudicada. Ou então, depois de um certo tempo, ele mesmo retorna a uma intensidade saudável, né? E o tiro aqui, ó, 140 decibéis. Um tiro de arma. Tem um selo anti-ruído, pessoal, em alguns aparelhos aí, ó. Esse aqui é um secador de cabelo, isso aqui é no estado de São Paulo, né? Uma norma que foi introduzida lá, porque pode ser que você esteja no meio da noite lá, aí o cara quer fazer um suco, ou então a pessoa lá quer secar o cabelo, né? Aí vai chamar a polícia, e aí por isso que diz aqui, ó, o programa de selo de ruído, né? Quantos decibéis ele emite dentro aí do som que ele faz, né? Da intensidade sonora dele. Isso é uma novidade, nós não temos aqui no nosso estado, né? O selo de ruído, né, que é um programa de silêncio. E aí, pessoal, nós temos aqui os sintomas que se manifestam através da exposição de uma intensidade sonora. Ó. Nós começamos aqui de baixo, ó, isso aqui está tudo dentro daquela norma lá, pessoal, que eu peguei para vocês, a 10.151. Nós temos a intensidade zero, nós não ouvimos aqui, né? E aí vai aumentando aqui, ó. Estudo de gravação e tal, aí aqui, deixa eu pegar onde é que começa a dor aqui, ó. Não, a dor, aqui o limiar de dor já é no 120 decibéis, ó. Isso aqui são referências, ó, piano, né, ruído, incêndios urbanos e tal. E aqui tem o que causa cada um, ó. 65 decibéis, né, um pouco acima lá dos 50 decibéis recomendados pela OMS. Ao longo dos períodos, vai ocasionar o quê, ó? Cansaço mental e físico, ou seja, você vai chegar em casa estressado, querendo um silêncio, sabe aquele grilo que fica no pé do seu ouvido todo dia, você nem percebe mais, mas quando o grilo para, aí você percebe, nossa, que paz, né? Isso aqui é os 65 decibéis. 90 decibéis, né? Causam perda permanente de audição, se exposto ao longo tempo, né? 100 decibéis aqui, ó, causa deslocamento temporário do limiar de audição, né? Ou seja, vai ficar cada vez mais difícil você ouvir sons com menor intensidade, né? Você vai ter sempre que colocar um mais alto, as pessoas vão ter que falar mais alto para ouvir, para que você ouça, né?
120, ó, já aqui já dói demais, né? Isso aqui é o tiro lá, ó. No slide anterior era o tiro. E aqui os 150 decibéis você perde na hora. Você vai ficar surdo aqui, se chegar aqui e você escutar um som dessa altura. Explodir uma bomba do seu lado aí, se você estiver perto, vai causar surdez. E aí, para finalizar a nossa aula, pessoal, vamos terminar com uma questão, né? Essa questão é um pouquinho complicada, né? A questão do vestibular da FUVEST, né? E para resumir, é o seguinte, ó. Deu aqui um dado, né? Que um milissegundo, né? Vamos ler a questão para ficar mais simples, né? O som de um apito é analisado com um medidor que, em sua tela, esse medidor aqui, visualiza o padrão apresentado na figura a seguir. O gráfico apresenta a variação de pressão, porque o som é uma variação de pressão no ar, né? Que a onda sonora exerce sobre o medidor, em função sobre o tempo, que está em milissegundos, né? Cada quadrinho desse aqui é 1 milissegundo. E o que é 1 milissegundo? É 10 a sexta. 10 a menos 6 é 1 milissegundo. Então é 1 segundo dividido para 1 milhão. E aí, esse apito que está sendo apitado aqui, está registrando essa onda, vai ser ouvido por quem? Aí tem a faixa audível aqui, né? O cachorro, o ser humano, sapo, o gato. Como que fazer essa questão, pessoal? Então vamos lá, peguei aqui as informações que nós precisamos e nós vamos fazer a conta aqui, ó. Tá aqui as alternativas. Então a frequência, pessoal, nesse caso é 1 sobre o período. O período que está falando aqui, ó, é uma onda completa. Então aqui eu tenho metade da onda e aqui eu tenho a outra metade da onda. Então eu tenho 20, se aqui é 10, né? Eu tenho 20 milissegundos. Microsegundos, desculpa, tá, pessoal? Tudo aqui era micro, 10, tá certo, só mudei aqui o negócio, microsegundos. E aí eu vou fazer essa divisão aqui, né? Eu vou dividir 1 para 2, vai dar meio. E aí eu vou subir aqui esse 10 à quinta, né? Tá aqui, ó, trocando o sinal. Tava menos quando eu coloco ele para cá, através de propriedade de potência. Vai dar isso aqui, ó, 5 vezes 10 à quarta. Quando eu passar a vírgula para cá, vai dar os 5, né? E eu vou diminuir uma casinha daqui. São processos aqui matemáticos, pessoal. Isso aqui é propriedade de potência, né? Dá até um certo trabalho fazer isso aqui na sala de aula, porque às vezes o aluno já não dá muita conta, né? E aí deu 50 mil Hz. Quem que vai ouvir 50 mil Hz? Aí eu vou olhar na tabelinha aqui, ó. O cachorro não é, ó. O ser humano também não. O sapo também não. Rapaz, mas o gato ouve esse som aqui, ó, porque está entre 60 e 65. E o morcego está entre 1000 e 120. Então, quem vai ouvir esses 50 mil Hz, que é o som produzido por esse apito? Esse é o gato e o morcego. Então, pessoal, chegamos aí, ó, esse exercício foi só para completar, né? Mas o foco dessa aula era os prejuízos à saúde que eu trouxe para vocês dentro daquela tabela, né? Eu trouxe também aí uma contravenção penal, né, que influencia aí no sossego das pessoas, para que você tenha informações, né, não só de física, mas durante o seu dia a dia, seu cotidiano, que você possa usar. Então essa foi mais uma aula de física. Siga lá na plataforma Eduque, né, as demais aulas, e até breve, pessoal.